Saudações, Dukes e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise de pré-jogo de Fluminense e Flamengo. Esse jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então só um vai passar. É o jogo de ida. Mando de campo do Fluminense. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Jogo de Copa do Brasil, ou seja, não é terceiro contra primeiro, não sei, não importa. O estádio é o Chico Guanabara. Pra quem não sabe, eu não falo Maracanã, não falo Mário Filho, falo Chico Guanabara, tá? Por conta disso. A casa de apostas que eu utilizo tá dando 2,35 pro Fluminense, 3,45 pro empate e 3 pro Flamengo. Então, ou seja, ele tá dando um pouco de favoritismo para o Fluminense. No site de futebol que eu utilizei, aí o favoritismo vai pro Flamengo, né, com 63%, 3% de empate e 34% pro Fluminense. Dos últimos 5 jogos, 3 vitórias tricolores e 2 derrotas contra o Flamengo. O árbitro do jogo será Anderson Daronco. Daronco, cara. Pelo amor de Deus, cara. Daronco, cara. Sabe? A Edna não me irrita tanto como o Daronco. O Daronco me irrita mais, tá? Mas sabe o que me alivia bastante? É ter uma Daiane Caroline no VAR. Eu gosto de mulher no VAR, sabe? Mulher no VAR é muito bom, cara. Então, tipo, compensa. Compensa a ruindade que é o Daronco com a beldade que é a Daiane Caroline. Não de beleza, mas sim de profissionalismo. O Fluminense e Fernando Diniz entra em campo com Fábio no gol, Marcelo, Nino, Felipe Melo e Samuel Xavier ou Guga. Depende como que vai estar o Samuel Xavier. André Martinelli ou Lima e Ganso. Também pode ser interessante falar sobre isso, né? Pode ser que Ganso, pode ser que Martinelli volte nesse jogo, pode ser que Martinelli não volte. Arias, JK ou Lima. Se o Martinelli entrar, o Lima vai para o ataque. E Cano. Os desfalques são, é por isso que eu estou colocando, Martinelli e Samuel Xavier em transição, então pode ser que aconteça ou não aconteça. Marrone, olha só como que está nossa situação. Marrone, Jorge, Alexander e Keno fora desse jogo. Tudo por lesão. Tá complicado, né? Mas se você acha que tá complicado aqui, imagina o do Flamengo. Flamengo só São Paulo vai entrar em campo com Santos no gol. Pode ser até o Matheus Cunha. Ayrton Lucas, Léo Pereira, Davi Luiz ou Wesley. Pode ser que não seja o Davi Luiz, pode ser que seja o Fabrício Brum, tá? Thiago Maia, Arturo Vidal, Igor Jesus e Everton Ribeiro. Pode ser que venha um Rascaeta no lugar do Everton Ribeiro. Pode ser que o Igor Jesus não entre, seja o Matheus Gonçalves. Mas normalmente o time do Jorge Sampaoli não é um losango de 4 e 2 lá na frente. Everton, Cebolinha e Gabigol como jogadores no ataque. O desfalque desse jogo é o Pedro, que está lesionado. Pedro, Gerson, Varela, Mateuzinho e Felipe Luiz por lesão. Ou seja, bastante jogadores por lesão. Bom, dito isso, antes de analisar sobre esse pré-jogo, se inscreve no canal. Faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais da criação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos lá. Aí a gente tem que falar sobre, já que a gente está falando sobre pré-jogo, a gente vai falar sobre as pré-ações dos torcedores do Flamengo que fizeram ainda lá na Bahia, que foi justamente cobrar os jogadores. Hoje a situação do Flamengo está péssima.
tá? Mesmo com a vitória, foi uma vitória que foi muito apertada, com menos 2 jogadores, e que, mesmo assim, no período final do jogo, quase levou o 3º gol, que poderia ter selado o empate e ter colocado o Flamengo em uma situação muito mais esquisita do que ele está hoje. Eu estava conversando com o meu cunhado, que é flamenguista, e ele falou assim, cara, eu não sei o que pode acontecer, tá? Uma coisa que eu sei é, provavelmente o Fluminense não vai ser goleado. Mas agora, o restante eu não sei. Foi isso que ele me falou. E é disso que eu fiquei pensando. Falei assim, caraca, será mesmo que o Flamengo tá tão mal? Aí tem que também pensar o quê? O André tomou o vermelho contra o Cruzeiro e não pôde jogar contra o Cuiabá. Ou seja, ele deixou de jogar um jogo. Ele tá tranquilo. O que me preocupa mesmo é o cara lá da frente. O Cano, que já tá jogando por muitos jogos. O próprio John Ares, que também tá jogando por muitos jogos. O Ganso também tá jogando muitos jogos. Então isso tudo tem que ser relevado. A situação que a gente pode falar é o seguinte. Uma coisa interessante que aconteceu entre o primeiro e o segundo jogo do Carioca foi justamente a ida dos dois times para fora do Brasil. Enquanto o Fluminense foi encarar os peruanos do Crystal Palace, o Flamengo foi para cima do Aucas, que é da Bolívia, da Bolívia e do Equador, calma aí, Aucas, equatoriano, foi os equatorianos dos Aucas. E qual que é a diferença? É que enquanto um não joga na altitude, o outro jogou. Ou seja, realmente falando, eu entendo que quando o Flamengo ele precisa de muita coisa, no jogo seguinte ele está sempre caindo de desempenho. Enquanto o Fluminense, não. O Fluminense na vitória foi até bem lento no jogo. Parece que se propôs de verdade. Então, esse é o favoritismo que a própria casa de apostas está fazendo, é justo e válido. Mas como aqui é Fla-Flu, e Fla-Flu tudo pode acontecer, eu gosto muito de falar sobre uma frase, né? Eu sempre gosto de citar uma frase importante. E a frase importante para mim é o peso dos lesionados. É o peso dos lesionados, tá bom? Só para citar um pouquinho mais sobre como é que joga o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli joga com até o goleiro sendo um líbero, jogando ali com uma movimentação bastante ali nos extremos, né? Ele não joga muito pelo meio, mas ele tenta concentrar isso tudo para realmente o meio ser esquecido. E é realmente disso que vai ser preocupante. Como é que o meio vai também saber atuar. Mas, tema principal, o peso dos lesionados. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o roteiro para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição de vídeo, vê todos os dias 10, 12, 20 horas. Clique na tela. E só para dar o último ponto. Ah, mas você errou na escalação. Meu filho, eu não tenho acesso ao Flamengo. E o Jorge Sampaoli está continuamente, como todos os técnicos hoje, estão continuamente mentindo na sua escalação. Então a gente dá uma pré-escalação que está sendo vista muitas vezes e que o próprio é chamado padrão, tá bom? Muito obrigado a todos, saudações tricolores. Tchau, tchau.